Permita-me, por alguns instantes, me adentrar ao seu sonho, mas assim é necessário para que você possa ouvir palavras que deem início a um despertar, palavras que você não irá ouvir de uma outra forma, de uma outra maneira. Então vamos estar atentos nesse momento para que você possa entender aquilo que está sendo enviado para você nessa etapa. Nós falamos algumas lives atrás, foi dado esse exemplo, e eu vou pegar esse exemplo novamente. Nós falamos de alguém que chega à frente de um local e ali ele, sem saber que já estava onde ele estava buscando, ele sai perguntando e as pessoas dizem para ele como fazer, e ele sai, entra por um lugar, sobe pelo outro, e depois ele chega no mesmo local, no mesmo lugar. Então, partindo daí, eu queria que você percebesse que quando você veio para cá, assim como todos os outros, vem gravado no seu coração como se fosse um endereço, né? Imagina quando os pais, com receio do filho se perder, pega e anota o endereço, ou hoje já pode fazer a identidade, né? Coloca no bolso para que ele saia com segurança, para que ele não se desvie pelo caminho, né? Ou se desviar, que ele consiga encontrar novamente o caminho de casa. Da mesma forma, está gravado aí dentro do seu ser um local que você, como tantas as outras pessoas, criaturas, saem em busca, não sabe por quê, né? Mas saem todos em busca de encontrar este local. E como alguns já sabem que existe na pessoa esse desejo, essa vontade, esse impulso dessa busca de encontrar esse local, então muitos utilizam-se disto. Então muitas vezes a pessoa buscando esse local, ela imagina, né? É colocado para ela desde pequeno que ela deve ir para o céu, né? Então, para ir para o céu, ela tem que fazer certas coisas, já começa por aí, né? A pessoa começa a ir num local, numa igreja, num local físico, onde ele vai ter ali um pastor, um padre, ou seja lá o que for, o mestre, um líder, e ali se começa. Começa ali, né? Às vezes até já pequeno, essa busca por alcançar, para atingir esse algo maravilhoso que todos buscam. E então, a pessoa fica um determinado tempo num local e depois ela percebe que não é bem aquilo. Aí ela vai para um outro, fica um tempo, não é bem aquilo, e vai para o outro, e assim, como você, que está me ouvindo, né, já passou por muitos lugares, por muitas coisas. Então,
você está procurando alguém que te diga esse endereço, né? E você procura, fala, encontrei. E a pessoa já diz para você, aqui é o lugar. Você chegou no lugar certo. Eu vou te mostrar, eu vou te levar para esse local, né? E aí sobe monte, desce monte, vai para o Himalaia, vai para a caverna, vai para a encruzilhada, vai pular 7 ondas, vai... Então tem uma série de coisas, né, que te foram ensinadas. E você vai, e vai, e vai, e vai, até que chega uma hora que você percebe que não tem mais o que fazer. Já não tem mais para onde ir, né? Então, estou pegando esse início, porque muitas pessoas, às vezes, conversando, elas dizem isto. Não estou indo mais em lugar nenhum. Já não tenho mais a fé que eu tinha. Já não sei quem eu ouço, nem para onde vou, nem o que eu faço. Eu estou sem rumo. Por quê? Vai num lugar, a pessoa diz o que ela tem que fazer, ela vai e age daquela maneira, vai, até que ela volta e percebe que está no mesmo lugar. Aí ela vai para um outro, e vai para um outro, e ela está sempre girando e chegando no mesmo lugar, e um diz faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e são muitos dogmas, religiosidades, né? Um diz usa roupa, o outro tira a roupa, um faz sexo, o outro não faz sexo, um sobe, o outro desce, então já não se sabe mais. Deixa cabelo comprido, deixa cabelo curto, então, né? A pessoa chega a um momento, naquilo que se diz caminhada, né? Buscador, né? Aonde passa tanto tempo e você percebe que nada daquilo te levou àquele local. Então eu quero te dizer, você que está ouvindo essas palavras nesse momento, que aquele que chega nesse local que estava procurando, que está de frente, esse é você. Você está em frente do local, está em frente do templo, o que te dá acesso aos céus, ao reino de Deus. Então, mas como chegou até aí? Cansado, esgotado, né? Agora procura pela internet, pelo Twitter e não encontra. Então, é hora de prestar atenção, porque quando chega o verdadeiro, quando chega o Cristo, Jesus, para acompanhar a fábula, quando este chega e vai falar ao templo, ele chega e vê que tem muitos que estão à porta do templo, assim como você. Uns estão coxos, porque já não conseguem mais caminhar, um simbolismo. Outros estão cegos, porque já não sabem para onde ir, não tem mais direção. Assim estão as almas que estão aguardando. Então, quando este se apresenta, ele chega ao redor desse templo e vê ali coxos, aleijados, enfermos. E o que ele está vendo ao redor de tudo isso? São esses inúmeros locais pelo qual você passou. Aí são pessoas importantes,
nomes importantes, figuras ilustres, pessoas bem verbadas, pessoas de boa aparência, não é? Um local que te acolhe muito bem, e isso e aquilo. Jesus chama esses locais de túmulos caiados, porque por fora é uma coisa, mas a realidade é outra. Limpam o copo por fora, mas por dentro. Então, esses locais, e isso para você entender, porque muitos que estão nesses locais, e muitos que estão liderando, pastoreando, ou seja o que for que esteja realizando ali, uma boa parte deles não sabem disso, ainda não conseguiu captar que o que Jesus está falando ali é para todos esses, para todas essas banquinhas de feira que foram colocadas à margem do templo. Banquinhas que estão ali, vem para cá, aqui é mais barato, né? Aqui faz isso, aqui faz aquilo, cada um querendo vender o seu produto. Fizeram das palavras, das coisas divinas, das coisas espirituais, pontos de comércio, e comercializam, compram e vendem. Uma grande e enorme feira. E uma feira que, segundo muitos dizem, é muito lucrativa. Uns colocam na placa, é o reino de Deus, é o reino não sei o quê, o outro coloca, é de Jesus Cristo, o outro, são tudo palavras, é o Deus vivo, então são tudo palavras que trazem, né? Que buscam a pessoa e as prendem. Então, estes são os vendilhões do templo. São vendilhões, mas fazem parte. É necessário, talvez, que durante um determinado tempo isso ocorra, para você valorizar esse momento e valorizar estas palavras. Nos 4 evangelhos falam isso, principalmente Mateus 21, acho que de 12 a 14, fala desses vendilhões. E Jesus, antes de falar no templo, antes de começar a cura, ele sai derrubando tudo, né? É o que nós estamos fazendo nesse momento, derrubando tudo isso, dizendo: tire tudo isso, larga tudo isso para trás, esquece tudo isso. Tudo isso que você comprou, tudo isso que você comprou, esquece. Tudo isso que te foi vendido, esquece. Jesus limpa o templo, limpa tudo isso, tira tudo isso fora, vendilhões do templo. E quando esses se apresentam ao Cristo Jesus, ele diz: nós estamos acompanhando o que você tem realizado, temos ouvido e falado de você, não é? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Deus e em nome de Deus. E Jesus diz para ele assim: sois hipócritas, sois hipócritas, porque vós não entrais, vós não entra, e nem permite os demais
entrarem. Estão à porta. Coxos, aleijados, cegos. Então ele expulsa, tira essas pombas, né? Para de vender tudo isso. Para de vender todas essas coisas. Da mesma forma, você, para entrar nesse templo, para você voltar para esse local, que é chamado Casa de Deus, é a sua volta para a casa do Pai. E ele diz, aqui é local sagrado, é local de orações, não é local de vendas. Você sabe bem do que eu estou falando. Você já passou por tudo isso. Então é para esses que ele está falando. E ao mesmo tempo, quando sai do templo, né? Ali é João e Pedro, eles encontram ali no templo um coxo, simbólico, falando simbólico. Ele encontra ali um coxo. Você pode depois verificar lá em Atos 3, do 1 ao 13. Está falando sobre isso. Ele encontra um coxo, que sempre colocam ele ali no templo. Sempre colocam ele ali à frente do templo. Ele já não consegue andar, ele já rodou tudo, e ele já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, já andou em volta, já andou. Quando ele cansou de andar pela terra, já começam a pôr ele para... vai para Marte, vai para as dimensões, vai para não sei o que, vai para não sei o que lá, vai... né? Então, esse sonho que nós estamos comentando é essa vida terrena, que é uma vida passageira, uma vida de ilusão, um sonho. E nesse sonho vem ali Pedro e João, né? E vem também, às vezes, Jesus falando sobre isso, curando. Mas nessa passagem de Atos, está Pedro e João. E Pedro vendo ali a dificuldade daquela pessoa, daquela alma, ali jogada à frente do templo, pedindo esmolas. Ele olha para aquela pessoa simbolicamente olha para Pedro e para João, e Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Estendeu as mãos e o levantou. E esse coxo foi curado. Né? Em outras partes fala, Jesus curou. Então, a esse se levantar, o que ele faz? Ele fica alegre, contente, radiante, em êxtase, ele foi curado. E ele ali adentra ao templo, com Pedro e com João. Outros adentram ao templo, porque foram curados por Jesus. Mas, todos esses locais que você percorreu, você teve andando e buscando nomes de locais,
pessoas, homens renomados, homens brilhantes, nomes, formas, né? Pessoa. Você esteve adorando ídolos, buscando ídolos, e fica preso nessas tenhas de aranha, aonde a aranha fica ali devorando a sua presa e não a deixa sair. Sair das tenhas de aranha é difícil. É por isso que temos que vir e falar essas palavras no seu sonho. Muitos desses líderes, muitos desses homens, desses fariseus atuais, muitos deles nem sequer sabem, nem entendem que essa palavra de Cristo Jesus é para eles. Vendedores que estão comercializando na casa do Pai. Então, há a necessidade desta cura, para que você abra os olhos, para que você desperte, para que você inicie essa entrada ao templo de Deus. Então, ao ver tanta gente correndo e presos em tantas barraquinhas de feira, não se lembram daquilo que Cristo Jesus deixou, aonde foi dito para ele que viria o reino de Deus, e eles perguntam: mas como virá? Onde virá o reino de Deus? E Jesus diz: o reino de Deus já veio, o reino de Deus está dentro de vós. Ele não estava falando de templos de pedra, ele não estava falando de igrejas físicas, de templos físicos, de locais físicos. Ele estava falando do verdadeiro templo, da verdadeira igreja. E esse reino de Deus, essa igreja de Deus, esse local onde Deus fala através do seu Filho, Cristo Jesus, aonde Cristo vem para ensinar esse templo verdadeiro. É dentro, não é do lado de fora. Então, preste bem atenção, porque esse templo, repito novamente, esse templo é você. Por isso, o nosso trabalho se chama Templo Vivo de Deus. É aí dentro, não é do lado de fora. Então, nesse momento, o que está acontecendo aqui é a cura dos coxos, é a cura dos aleijados e dos cegos, porque para você chegou o momento que você está sendo chamado para ouvir o Cristo Jesus. Você está sendo chamado para entrar no verdadeiro templo, porque você já está há milhares e milhares de anos correndo atrás de formas e nomes, correndo atrás dos vendedores de ilusões, os ensinadores e propagadores de fábulas, vendedores de
ilusões. E vender ilusão, né? Nesse mundo aqui, viver ilusão. Nesse sonho, a venda de ilusão é o que mais agrada, né? Então você vê mídia vendendo ilusões, políticos vendendo ilusões, aqueles que se dizem homem de Deus vendendo ilusões, e tudo o que você está presenciando e vendo é ilusão. É um mundo de ilusão. E agora você está sendo chamado para entrar para o verdadeiro mundo, para o verdadeiro reino, para o reino de Deus. Quando nós falamos das virgens, que umas entram e outras ficam fora, o noivo chegou, o noivo abre a porta, né, para que aquelas noivas entrem. Isso não simboliza aí as núpcias, não simboliza um casamento. Nesse casamento, inclusive eu quero abrir um parênteses, porque tem pessoas que mandam muitas escritas, muito comunicado falando e querendo fazer uma aliança, porque eles acham que aqueles que fazem um pacto com a entrada nesse local, porque esse local, quem entra nele fica muito rico. Muito, muito, muito rico. E eles pensam que essa riqueza é material. E eles querem fazer uma aliança. Eles querem entregar a alma, né, para poder chegar nesse local. Então você que tem solicitado isso, talvez tenha chegado o seu momento também de você fazer essa aliança, de você permitir que esse Cristo Jesus coloque a aliança no seu dedo, né, simbolicamente, e que você que chegou até aqui entregue a sua alma, né? Não tem os que vêm e deixam na porta do templo? Então que você entregue a sua alma para Jesus. A partir daí se fala de uma núpcias. Vai entrar no templo e vai para o íntimo, porque no íntimo é só o esposo quem vai tirar o véu da noiva, quem vai despir a noiva, né? Quem vai ter intimidade com a noiva. É um só, o verdadeiro. Então, é essa intimidade, essa união que faz com que se torne uma só carne. Então, todas essas fábulas estão convergindo para o mesmo ponto, para o mesmo local, te levando para o mesmo lugar. Mesmo lugar. Então, você vê até filmes que nem lá, A Bela e a Fera, o pai leva a donzela, né? Leva até lá o local onde está a fera no seu castelo e ela adentra. Então, tudo simbolismo, tudo levando para o mesmo lugar, tudo falando por trás das letras. Então esse é o momento de você saber que o endereço, que o local que você tanto tem buscado e que tem ido tão longe, né? Tem uns que falam que tem que ir na Índia, tem que ir no Himalaia, outros falam que tem que ir em São Tomé, outros tem que ir não sei aonde, outros tem que subir o monte. É no monte que Deus fala, mas não é nesse monte aí. Está se falando disso. Né? Ah, tem que ir lá na praia, tem que não sei o quê, tem que ir, né? Tem que ir na mata. Então, quantas coisas e quantas fábulas você tem que passar até você saber
que você está procurando tanto fora aquilo que está mais próximo de você, aquilo que está dentro de você. Você é o templo vivo de Deus. Então atente a Ele. Por que ainda continua buscando do lado de fora? Se adentre a Ele. Porque é nele que o verdadeiro Mestre fala. Que o Cristo Jesus se manifesta. O único e verdadeiro. Mas esse que vai se apresentar, esse que você está buscando agora, ele não tem nome. Que fora você pode ter dado o nome que você quis. Ele, aqui dentro ele não tem nome. Ele não tem forma. E ele fala através da voz do silêncio. Então, seja bem-vindo. Porque esse coxo, quando se levanta e entra ao templo, uma coisa ele percebe. Ele nem precisa bater na porta. A porta está aberta. A porta sempre esteve aberta. E há quanto tempo está sendo aguardada a volta desse filho? A sua volta para a casa do Pai. Então, vamos apagar tudo isso que se passou e vamos focar naquilo que realmente importa. Depois, você pode ver aí, acompanhar pela Bíblia que Mateus 21, 12 e 14, Mateus 23, 13, Atos 3, 1 ao 13. Então, você pode olhar para todos os lados, porque todas as fábulas te trazem para cá. Todas. Você pode ir para cima, para baixo, você pode se manifestar talvez na 10ª dimensão, num corpo sutil, não sei o quê, mas mesmo que você esteja lá, o templo é dentro. Você só vai encontrar o que você busca dentro de você. Então, esse é o local certo. Essa é a igreja certa. E esse é o templo verdadeiro. Então, que essas ilusões todas nós estamos